Bom, nós somos cristãos e é de praxe, é algo que todos nós temos que colocar em mente. Toda atividade da vida humana que nós, enquanto cristãos, fazemos, colocamos Deus à frente. Então, antes de começar a palestra, antes de começar a reflexão da noite, convido a todos a fechar os olhos, se sentirem à vontade, e levar o pensamento a Deus, para que agradeçamos por mais esse dia, essa oportunidade de convivermos e aprendermos sobre a doutrina, sobre o Senhor, de estarmos vivos e de tudo aquilo que a vida nos propõe de oportunidades para nós enquanto espíritos. Que assim seja. E eu falei isso porque meu tema é oportunidades, né? E eu não vou vender nada aqui, não é a proposta vender nada material. A proposta é nós percebemos quantas oportunidades a vida nos traz. Mas tem um porém. A vida não é igual para todos. Em alguns sentidos, ela é muito desigual. Parece até que ela é injusta. Mas, em algumas questões, não. Ela se iguala para todos, independente. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. Mas antes, temos que embasar um pouquinho nosso pensamento, nivelar. E aí, ficou claro? Então eu vou ler aqui. Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. Assim, o homem é constantemente o árbitro da sua própria sorte e pode abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua desventura. Dependem da vontade que tenha de praticar o bem. A gente não gosta de ouvir muito isso porque traz a responsabilidade toda para nós, né? A gente gosta que a vida nos proponha os nossos desafortunos, né? Os nossos problemas e sofrimentos. Mas aqui ele já nos diz que somos nós mesmos que trazemos os nossos infortúnios. Então, as nossas dificuldades e também as nossas oportunidades. Não é assim? As coisas ruins vêm por nós, mas as coisas boas também vêm por nós. Também está em nossas mãos. Mas, se nós queremos o melhor para nós, acho que todos aqui querem isso, né? Uma das propostas de vir a uma casa espírita, buscar uma religião, buscar a Cristo, é que a vida melhore, né? E uma dessas melhoras é a felicidade, é a saúde, é o progresso, em todos os sentidos da vida. Para a gente saber o que a gente pode fazer para progredir, temos que saber o que empaca a gente. Agora foi. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o maior obstáculo do progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Nós sempre estamos aprendendo. Sempre estamos aprendendo algo novo. Seja indo para um lugar novo, encontrando uma pessoa que a gente não conhece ainda, tendo uma situação diferente para nós. Sempre estamos aprendendo. O mundo está em constante evolução e nós também. Agora, a moral, o comportamento, é escolha nossa. É vontade nossa. E isso não tem como obrigar. Por mais que nós saibamos o que fazer, nós só faremos se nós quisermos. Nem Deus nos obriga. Tá bom. Então, o orgulho e o egoísmo. Mas ele, então, qual que é? O egoísmo seria o quê? O orgulho seria o quê? Né? E nós temos uma prévia da resposta na questão 913. Dentre os vícios, o que se pode considerar radical? Então, o egoísmo, assim como o orgulho, é um vício. É um vício de uma conduta moral que nós temos. Nós temos um comportamento
e nós somos viciados nele. A resposta: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. A gente vai estudar todos os vícios mesmo? Morais? Então tem um resuminho, né? Nós sabemos que tem um resuminho dos 7 pecados capitais. Todos sabem? Eu não sei se eu tenho isso de cor, mas se eu não me engano é a ira, é a gula, é a luxúria, é a avareza, a preguiça, a inveja. Eu acho que eu esqueci um. Soberba. Esse é um resuminho de vícios morais que nós temos, né? E se nós percebemos, em todos eles existe egoísmo. E alguns se assemelham até ao orgulho. A soberba é uma forma de orgulho. Não é assim? Então, se nós queremos ter mais oportunidades de progresso espiritual, moral, uma das coisas é nós extinguirmos em nós esses hábitos. Mudarmos nosso comportamento. E dá para a gente observar isso um pouquinho em nós. A pessoa sendo egoísta, orgulhoso em alguns sentidos. Lembre-se, questões morais são comportamentais, são vontades que nós temos ou não. Questões materiais, elas ocorrem de forma a nos ajudar. Se assim a gente conseguir enxergar isso. Então, oportunidades? Você falou que ia falar das oportunidades? Sim. A vida é uma oportunidade de nós, enquanto espíritos, nos colocarmos à prova. Ah, eu sou tão bom, mas estamos num lugar de pessoas boas. Estou estudando, estou lá numa colônia espiritual, né? Aí eu venho para cá, onde as circunstâncias não são as ideais para que eu expresse a minha bondade. Há pessoas que vão me afetar negativamente, que vão aguçar o meu orgulho, que vão fazer com que o meu egoísmo se sobressaia. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar desse corpo físico aqui, quem vai cuidar? Eu não sou monge, eu não sou franciscano, não é? Eu tenho que preservar a minha família, eu tenho que preservar o meu país. E aí nós fazemos guerra. E aí nós excluímos parte da família. Porque eles não trazem os benesses que nós queremos, as materiais. E assim vai. Então, na parte material, são configurações para nos testar. Nós falaremos aqui, então, das oportunidades que nós temos para o espírito. Até porque as questões materiais, elas oscilam e oscilam muito. Independente nós queremos ou não. Então, nós veremos a oportunidade do quê? De aplicar os princípios da doutrina espírita na vida e conhecimentos atuais. Por que conhecimentos atuais? Porque os conhecimentos, eles mudam também. A situação da vida, ela muda. Se fosse há 300 anos, eu não estaria falando com vocês. Não seria permitido. Pela minha condição física. Correto? É meio triste falar isso? É, mas aconteceu. Hoje mudou. Amanhã mudará de novo. Daqui 500 anos mudará de novo a nossa condição. Enquanto espíritos, corpos que nós estaremos, ou mesmo planetas que habitaremos. Hoje estamos numa configuração de expiações e provas. Todos almejam e querem estar no mundo de regeneração. A configuração no mundo de regeneração, ela é diferente. Muda-se as questões. Não é assim? Então, é isso que nós veremos. Então, a primeira oportunidade é do livre-arbítrio. Somos espíritos, indivíduos, individualizados e responsáveis, cada um por si. Nossa, isso é egoísmo. Não. Isso está dizendo que todos nós podemos expressar o que queremos, quando queremos e fazer o que queremos. Com responsabilidade, é claro. Porque isso acarreta questões para o nosso viver. Não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. Não é assim?
mas nós temos a oportunidade de expressar o nosso livre-arbítrio. Às vezes mais, às vezes menos. Estamos num país na qual podemos professar qualquer religião. Certo? Em outros países já não podemos. Estamos num país que nós podemos andar livremente pelas ruas. Em outros é mais restrito. Então, essas questões de restrição, ela vem para o nosso aprendizado também. A configuração do mundo é uma, a configuração para a nossa vida é outra. Eu tenho uma configuração para mim, que me ajuda, eu percebendo isso ou não. E cada um aqui tem uma configuração de vida que é bom para vocês percebendo ou não. E por que eu falo isso com tanta categoria e razão? Porque se não fosse assim, não aconteceria. Deus só deixa algo acontecer se for bom para nós. E é por isso que Ele permite. Não, mas eu estou passando um sofrimento, é mal, só acontece maldade comigo, só acontece coisas ruins. Porque nós temos também o nosso livre-arbítrio, que está levando a nós para certa situação. Vamos avançar um pouquinho, porque a segunda oportunidade é de evolução. Os espíritos evoluem gradativa e pessoalmente, caminhando da inconsciência para a consciência das coisas, aprofundando-se no significado de tudo, ou seja, conscientizando-se de si e das leis universais que regem a vida. Questão dos 120 livros espíritos. Ou seja, nós sempre estamos aprendendo e nos conscientizando. Quando eu falo que o livre-arbítrio tem que ser usado com responsabilidade, nós só vamos aprender isso com o nosso caminhar e conforme nós somos evoluindo enquanto espíritos, enquanto pessoas. É assim que nós vamos aprendendo sobre isso. Então, todos nós aqui estamos em evolução constante. Pelo menos intelectual. Moral, como eu disse, vai da nossa vontade. Terceira oportunidade que nós temos. Conhece-te a ti mesmo. Foi expressado isso por Cristo. Foi expressado isso por Sócrates. E o Espiritismo diz que nós temos, sim, a oportunidade de não só em uma encarnação, mas nas múltiplas existências do Espírito, conhecermos a nós mesmos. E diz o seguinte: moral é o comportamento individual, em conformidade com a evolução pessoal. Ela varia uma mesma pessoa, em relação aos muitos aspectos da vida, caminhando para a descoberta do que seja o bem verdadeiro. Isso na medida em que cada um enfrenta suas situações. E apesar da pressão das regras socio-religiosas, que também variam no tempo e nos grupos. Então, a gente percebe aqui que essa evolução ela é pessoal e ela varia numa mesma pessoa. Ou seja, ela não é algo contínuo. Nós oscilamos a nossa evolução. Nós evoluímos um pouquinho, depois a gente dá um passo para trás, 2 passos para frente. E isso é a configuração do mundo que nós estamos. E por que nós dizemos isso? Porque somos, pelo nosso tipo de evolução, ao mesmo tempo bons e maus, justos e injustos, corretos e incorretos, leais e desleais, amorosos ou vingativos, dependendo do momento, de quem interage conosco e do que nos favorece ou fere. Então a gente às vezes olha uma visão em preto e branco, 880. E não é bem assim. Nós oscilamos. Nós somos muito bons em determinado aspecto, mas para outros, o nosso orgulho impera, o nosso egoísmo impera. Nós somos muito calmos em determinada situação. Em outras, a ira impera. Nosso tipo de evolução ainda ele é assim, inconstante. Então a vida nos dá essa oportunidade. Sabe aquele aspecto assim, ó? Não toque em tal assunto com tal pessoa? Não vá em tal lugar? Eu não posso entrar ali? Por quê? Porque isso me tira do eixo.
Aquela pessoa boa desaparece. Aquela pessoa calma desaparece. Então nós temos também a oportunidade dessa evolução, de obter isso. E a moral espírita não é feita das regras da moral tradicional, e sim do conhecimento que se possa ter dos princípios do Espiritismo, filtrados pelo ensino resumido das lições de Jesus, que é agir com o outro como queremos que hajam conosco. Como queremos que hajam conosco? Conhece-te a ti mesmo. Outra oportunidade, e aí nós sabemos como nós agiremos com o outro. Porque nós também somos incoerentes com isso. Às vezes, nós somos muito leves conosco e muito rígidos com os outros. Então a gente está agindo com o outro como a gente quer que aja com a gente. E às vezes é o contrário. Nós somos muito rígidos conosco e muito leve com os outros. Então a gente ainda não conhece a nós mesmos. Então a gente não consegue lidar com coerência com esse que é um mandamento. Agir com o outro como queremos que ajam conosco. Então a vida nos dá essa oportunidade também. A outra oportunidade, depurar o espírito. Nós tivemos N existências, fizemos N coisas para nós, para outras pessoas, e o nosso espírito, que veio da ignorância, teve aí seus percalços. Nós sabemos que a última escala dos espíritos é espíritos puros. Nós ainda somos imperfeitos, porque ainda não depuramos as nossas frestas. Então, o que diz? O grau evolutivo de cada um tem uma coerência intrínseca. Nele, os erros e acertos são naturais e promovem a evolução. Num processo consciente, ou não, de reciclar pensamentos. Esse chamado grau não é a causa de vivermos bem ou mal, e sim como nos colocamos face às circunstâncias. Ou seja, como que nós nos comportamos de acordo com as situações que nos apresentam, a vida. De novo, é conduta moral. Como que nós agimos? Isso independe de como nós estamos materialmente. É dentro de nós. É como nós pensamos, como nós respondemos emocionalmente às situações. Porque se algo nos deixa desconfortáveis, é aí que nós temos que lapidar. É aí que nós temos que nos purificar. Quinta oportunidade. Eu acho que muitos palestrantes que aqui vêm, por vezes outras, de modo direto ou indireto, diz sobre a reforma íntima. Então a vida nos dá essa oportunidade de conhecermos a nós mesmos, depurar o nosso espírito, fazendo o quê? A nossa reforma íntima. Porque uma coisa que vocês têm certeza, podem ter certeza que vocês vão levar daqui, é tudo aquilo que está no seu íntimo. Porque isso está dentro do espírito. Isso vai com todos nós. Com certeza isso vai conosco. As vestes, tudo mais, vai ficar. Mas aquilo que nós reformamos, nós conhecemos e aplicamos, isso vai conosco. Independente para onde nós formos. Então, nossos pensamentos, palavras e atos resultam das posturas íntimas, face às situações. E são elas, essas posturas íntimas, o nosso modo de ver as coisas e como nos posicionamos por dentro de nós mesmos, que determinam as respostas da vida, as opções e escolhas que fazemos. São os efeitos, ou melhor, as consequências naturais do uso do nosso livre-arbítrio, como diz Kardec. Então, como nós vemos as coisas. Já viram aquela frase assim, ó? Deus escreve certo por linhas tortas? Vocês podem discordar, mas eu acredito que as linhas não estão tortas. Torta é a nossa visão. Pois Deus sabe tudo. Então Ele sabe
o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos. Mas nós não. Por isso que nós, em estados encarnados, temos o véu do esquecimento. Porque se soubéssemos tudo o que fizemos, ou ficaríamos estagnados, parados, porque eu sou assim, eu nasci assim, sempre fui assim, né? Ou ficaríamos presos em amarguras, em raivas, em tudo aquilo que, em ódios imprecisos, paixões que, mas em tal vida eu fui assim, agora eu estou assim, como crianças birrentas, de acordo com o nosso grau de crescimento espiritual. Não é assim? Então nós temos o véu do esquecimento para nós que estamos encarnados. Nós não lembramos quem é o amiguinho que está do lado, quem é o irmão que está do lado, o que ele fez, deixou de fazer e o que nós fizemos. E a reforma íntima, ela é nossa. Nós apontamos o outro, mas não vemos a nós mesmos. Então a vida nos dá essa oportunidade também de ver as coisas de modo diferente. Porque uma coisa é eu ver o irmão passando por uma situação ali difícil, de longe. A outra é eu estar na situação difícil. Uma coisa é eu estar desencarnado e falar assim, nossa, mas fulano podia ser melhor, fazer de outra forma. A outra coisa é eu estar encarnado e passando pela mesma situação. Falar vendo o outro é diferente de estar passando pela situação. Ver alguém levantando um peso é diferente de pegar o peso. Não é igual. Então a reforma íntima, ela é vermos quem nós somos, tomarmos a decisão, livre-arbítrio, de começar essa reforma. Aos poucos, mudando principalmente como nós vemos as situações que a vida nos coloca. Dificuldades podem ser grandes oportunidades. A sexta, estamos num mundo de expiações e provas, certo? Então, uma oportunidade que a vida nos dá é de espiar nosso passado, nossas ignorâncias. Né? Então, no decorrer da vida, vão chegando dificuldades. Não por castigo, pelos erros ou por imposição divina, mas fruto das posturas e escolhas do presente e do passado. Tendo nos dotado de livre-arbítrio, Deus não interfere. Vivemos como podemos, inseridos em suas leis. Nada as desroga, porque somos espíritos em evolução. E nos equivocamos por ignorância ou atraso moral. E errar nos leva a descobrir melhores opções. Então não tem problema errar. Quando nós não sabemos que estamos errando. Se a gente sabe que está errando, aí já não é mais ignorância. É decisão de persistência no mal. Aí sim se torna o mal. Eu tenho um amigo, que a gente conversa sobre questão religiosa, ele é de outra religião, e a gente sempre diverge de um sentido assunto, que é, ele diz que as pessoas que são más, nasceram más e vão ser más pro resto da vida. Pronto, acabou. E eu falo, como diz a doutrina, nascemos simples e ignorantes, estamos em estado sempre de evolução, e um dia aquele que persiste no mal, ou seja, na ignorância, deixará de ser ignorante e vai progredir, se tornar bom também. Então a gente sempre diverge nisso, mas a gente sempre tem um papo bem educado, não gera atrito. Mas a gente conversa sobre tudo e chega nesse ponto a gente diverge. Mas seguindo, é engano pensar que haja ideias, condutas ou posturas de padrão universal que devam ser adotadas para se viver melhor. Ou nós copiamos os outros, ou encontramos o que possa ser mais de acordo com a natureza de cada um, sendo esse o seu melhor. Isso é bom senso. Seja qual for o comportamento que adotemos, lembremos, o bem faz bem e sua ausência faz mal, para quem age e ao seu redor.
Então a gente percebe o quê? A doutrina sempre nos chama para o raciocínio, né? Temos que ter bom senso. Então não é porque eu vivo aqui na casa espírita, acredito nisso, que eu estou totalmente certo. E o outro que não está aqui está errado. Não. Aí nós estamos sendo ignorantes. Não é porque eu vivo de tal jeito, ajo com as minhas economias de tal jeito, trato minha família de tal jeito, que o outro que é diferente está errado. Ah, ele, mas está errado. Mas quem julga é Deus, né? E a nossa consciência. Ele está fazendo o que o grau de consciência dele, o grau de evolução dele, está dizendo para ele fazer. E por falta, talvez, de bons exemplos, ele não consegue raciocinar para encontrar a melhor forma. Então, ou a gente dá o exemplo e ajuda, ou a gente olha para nós. E ele só como exemplo, essa pessoa como exemplo, e não seguir. Então, ou a gente faz o bem, ou a gente já está fazendo mal. A gente não pode ajudar, então não vamos julgar. Isso também é consciência. Mas, às vezes, nós também não conseguimos fazer isso para nós mesmos. A vida nos dá para mim é um propósito, tá? É um propósito que todos nós temos enquanto espíritos. Porque o corpo nos ajuda muito nisso. Mas o espírito não. Eu acho que todos viram no filme Nosso Lar, quando André Luiz vai visitar a esposa. Quem não viu, assista o filme e vocês vão entender. Ele está lá, está equilibrado, está na colônia, e ele se sente preparado. Ele quer ver a família, ver os filhos, ver a esposa, e ele vê o novo cônjuge da esposa. Nesse momento que ele vê o novo cônjuge da esposa, ele é tomado por uma ira, e automaticamente a vibração dele muda, e ele vai para as regiões umbralinas. Porque ele não estava nessa outra oportunidade aqui, ó, equilibrado espiritualmente. O corpo é um para-raio. A gente não muda para outro lugar porque nós pensamos mal de alguém. Mas o espírito, sim. A frequência do espírito, ela muda automaticamente. O corpo nos ajuda nesse sentido. E como a gente equilibra isso? Como a gente aprende isso? Nessa grande oportunidade de ter um corpo físico. Tem muitos espíritos esperando para vir para cá. Então, a moral de uma pessoa, entenda, espírito, não piora. Mas a criatura pode ter entrado numa fase em que predominem aspectos seus pouco desenvolvidos e ou situações graves mal resolvidas, num passado próximo ou remoto, o que dá a impressão dela ser hoje pior do que foi ontem. Sabe quando você tem um progresso em alguma coisa? Ah, estou estudando, nossa, já consigo responder todas as questões. Aí você dá uma pausa. Você para de estudar por um tempo. Você faz a mesma prova, parece que você regrediu, mas não foi isso. É que o seu estado atual não está nos melhores. Isso acontece com a gente aqui. Há espíritos que são muito bons na infância, mas não são bons na adolescência. Há espíritos que são bons na adolescência, mas não são bons adultos. E há espíritos que têm uma vida adulta maravilhosa, mas chega na velhice, não tem uma boa conduta. Entende que são a mesma pessoa em fases diferentes e não consegue lidar com as fases? E isso nem tem a ver com a vida que leva. Só com a fase do corpo físico. Que a tendência é nós crescermos, envelhecermos e retornarmos à pátria espiritual. E a gente não lida bem com isso. Há espíritos que não querem reencarnar. E há espíritos que relutam em desencarnar. Sendo que tudo isso é natural que ocorra. Ainda em equilíbrio espiritual, então a personalidade de todos nós é fruto das circunstâncias atuais e não revela a plenitude do ser espiritual que somos. Mas há subidas de aspecto do passado, acessadas por nossas posturas e condutas do presente, o que é perfeitamente natural.
Então, as situações que deixam desconfortáveis. Nós, enquanto espíritos, já passamos por N situações. Com a família, com o emprego, dificuldade financeira, dificuldade amorosa, dificuldade de saúde, em várias épocas. Mas, se nós não adquirirmos o equilíbrio espiritual, pode chegar algum momento que nós fiquemos desequilibrados. E aí nossas ações não são das melhores. Podemos ver uma face nossa que até então era desconhecida. Por isso a importância de nós fazermos a reforma íntima, sabermos quem nós somos e buscarmos esse equilíbrio espiritual. A casa espírita oferece isso. Um dos aspectos da doutrina espírita é isso. E para finalizar, pessoal, a autoconsciência. O espírito pensa e isso qualifica seu perispírito, vibracionalmente no teor do pensamento e caracteriza seu corpo físico. Nesse mesmo teor, pelos seus estímulos que disparam a produção de substâncias intracelulares. Ou seja, nós, enquanto encarnados, temos um espírito, temos um corpo físico, e o que liga do espírito ao corpo físico é o perispírito. Quando desencarnamos, parte desse perispírito, essa energia que nos liga ao corpo físico, fica com o corpo físico. E parte sai conosco. O perispírito é o que molda-nos, de acordo com o nosso pensamento, sentimento. Por isso que a encarnação, para alguns espíritos, é muito importante. É a encarnação que vai fazer com que esse mundo material dê forma a alguns amigos espirituais que necessitam. Isso é um exemplo, tá? Bem rapidinho. Mas nós sabemos então que o pensamento, ele molda a nossa conduta e a nossa vida. E o nosso corpo, tudo mais. Essa qualidade fluídica ganha ambiente porque se expande da fonte geradora e participa da rede de interfluências que congrega todos os espíritos. Isso significa que não há uma realidade pronta e acabada, na qual precisamos nos inserir, e sim que cada um cria a sua realidade, a partir dos seus pontos de vista, e a mantém ou altera segundo suas posturas interiores. Daí a importância da gente observar como nós estamos pensando, sentindo e, claro, agindo. Por outro lado, nada que nos chegue ou envolva e nos envolva começou fora de nós. E sim, é uma espécie de reflexo do nosso íntimo. Coerente por afinidade e pelas consequências naturais, com as posturas e os modos de ser e entender que cultivamos. Isso anula qualquer ilusão de sermos vítimas de algo ou de alguém, reforçando que somos os senhores de nós mesmos, haja o que houver. Então, quando nós pensamos algo, a vida fala, então ele precisa passar por tal situação. Perdi a calma. Ele precisa de mais calma. Vamos dar situações oportunas para que a calma venha. Ou seja, a vida é um treinamento. Treinamento para a matéria? Ganhar dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa, casar, ter filho e desencarnar? Não. É um treinamento para o espírito. Todas as situações materiais são só ferramentas para saber como que nós reagimos. Como está o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa humildade, a nossa caridade, a nossa benevolência e assim por diante. Tudo é proposto para que o espírito evolua. Então, temos o livre-arbítrio, a evolução, conhecer a nós mesmos, depurar o espírito, a reforma íntima, expiar nossas ignorâncias, equilibrar nosso espírito e ter nossa autoconsciência. Essas são algumas das oportunidades que a vida nos dá. E não é para uma pessoa, como eu disse anteriormente. Não é só para o rico, não é só para o pobre, não é só para o alto, para o baixo, é para todos os espíritos. Por mais incapaz que a pessoa aparente estar,
ela tem a oportunidade de tudo isso. Por mais que o corpo físico não esteja nas melhores condições, ela ainda tem, no espírito dela, todas essas oportunidades. O que pode mudar é o grau, como, por exemplo, o livre-arbítrio. Então, pessoal, finalizando, deixa a última frase icônica de Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, que todos possam ter a oportunidade de fazer um novo fim, já que nós já tivemos um começo, já que estamos encarnados aqui. Agradeço a atenção de vocês. Agora, trabalho de passe. Então, novamente, na sequência dos trabalhos, aqueles que sentirem à vontade, convido-os a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, equilibrarmos o nosso espírito, a nossa frequência, esquecer o mundo material, os problemas, as situações, concentrando o nosso pensamento na ajuda, naquilo que viemos buscar, para que o passe tenha seus benefícios, para que as consultas alcancem o propósito, para que nós tenhamos as melhores condutas na vida. Então agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga dessa casa, a oportunidade de aqui estarmos e de aqui recebermos as energias salutares do bem, do amor e da caridade. Temos certeza que Jesus está à frente desse trabalho e à frente de nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado.